Confissões de um Corruptor, de Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Nota ao leitor. Este livro é um tratado histórico e espiritual indispensável a todos aqueles que queiram conhecer as diferenças entre o verdadeiro cristianismo edificado por Jesus, o Cristo modelo de conduta, e o catolicismo, implantado por Constantino Cloro. Esta obra foi editada em 1959. Esgotada aquela edição, é com grande satisfação que ora reeditamos. Os Divinistas, janeiro de 2001. Digo eu. Corruptor é adjetivo e substantivo masculino. É o que corrompe, é o que altera textos, é o que suborna, é, enfim, o que desvirtua e põe fora de ordem, seja o que for. Dicionários. Oswaldo Polidoro revela, através desta obra, a história de um corruptor. Não se trata de corrupção no sentido usual entre nós, de costumes e de usos pessoais, ou de licenciosidades no trato moral. A coisa é muito pior, porque se trata de um corruptor doutrinário. Quando o Divino Mestre peregrinou pela face da terra e, como celeste ungido, ensinou, através da excelsa doutrina, o que eram o caminho, a verdade e a vida, quando, por isso mesmo, afirmou que não é possível ir ao Pai, senão pela excelsa doutrina de que ele era o exemplo vivo, fê-lo na plenitude do saber crístico. Já não era a lei a reger um simples homem, mas era um homem divinizado a ser o filtro da lei. Em Jesus, a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude estiveram e estão no máximo grau imaginável pela humanidade presente, sendo que as gerações futuras irão conhecer esplendores divinos cada vez maiores. 2000 anos são quase passados sobre aqueles fatos clamorosos onde consciências as mais contraditórias intervieram, iniciados, místicos, almas simples e gente do povo aqui, gentes negadoras, pervertidas, brutas, mas ali, e os senhores do povo, principalmente os algozes das almas, os clérigos, os fariseus e os saduceus, enciumados de seus cargos e validades, temendo perder os galardões do mundo. Uma caudal tremenda, contendo em si os mais contraditórios fatores, as mais expressivas altitudes e baixezas, rasgos de amor divino a par de erupções as mais terríveis de ódio e vingança. O divino ungido, entretanto, passou, trabalhou e venceu. De tal modo funcionou o Pai Divino através dele que as ondas de ignorância, ódio e vingança nada mais fizeram do que consolidar a obra. Do meio do vendaval se levanta, dos pórticos do segundo quartel do século IV, a figura egoísta e guerreira de Constantino, vencendo a Maxêncio, procurou forçar a tudo e todos no sentido de soerguer o império em decadência. E o caminho do Senhor perdeu, através de um edito e de uma perseguição de morte, o seu caráter profético ou mediúnico. Adeus, línguas diversas. Adeus, sinais e prodígios em virtude do Espírito Santo ou Consolador. Adeus, excelsa doutrina, fundada na grandiosa eclosão mediúnica do Pentecostes. Pelo mundo foi lastrando, mesclada de fingimentos, idolatrias e inquisições, a corrupção assim forjada em nome de Deus, do Cristo, da verdade e dos vultos do caminho do Senhor. Foi ela marchando e fazendo esquecer que o celeste ungido viera ao meio dos seus tutelados para exemplificar a lei e derramar do Espírito sobre a carne.
para deixar uma doutrina excelsa, edificada sobre a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, para que todos, encarnados e desencarnados, a humanidade planetária inteira, tivesse um só pastor divino. Este livro trata de um dos corruptores da excelsa doutrina, mas não aponta apenas o erro cometido e por tantos séculos continuado, porque, antes de mais nada, como soem ser as obras de Oswaldo Polidoro, a essência doutrinária é vastamente documentada e exposta. Como em Deus, a ordem é movimentar no sentido da finalidade sagrada, haja em todos um sentimento de perdão para com os grandes errados. Basta, enfim, ao culpado o pesado fardo que é a própria culpa. A lei de karma de tudo se encarrega, lembrando a eles e fazendo votos pela redenção de todos. Vai este livro publicado ao bem do lar de Ramatiz para crianças, que as crianças orem por eles, a fim de que, pela válvula redentora e evolutiva, que é a lei de encarnações sucessivas, venham os mesmos a se tornarem soldados de Jesus Cristo. Oswaldo Polidoro doou esta obra ao lar de Ramatiz para crianças. Rodolfo dos Santos Ferreira.